Adélia Kurtz. Esse era o nome dela. Uma mulher incrível, trabalhadora, honrada e, principalmente, a mulher que iniciou toda essa história. Em 1885, ela nasceu, no interior da Alemanha. Vivia uma vida simples. Seu pai era sorveteiro, e mesmo que não tivessem muito dinheiro, eles eram felizes. Em 1909, Adélia casou com Alex, um homem que a fazia se sentir menos do que ela era. Dá até nojo de dizer que aquilo era normal naquela época. Já em 1930, eles tiveram uma filha. Chamaram a garota de Bela. Pobre Bela. 9 anos depois disso, se iniciaria a Segunda Guerra Mundial. Adélia foi levada com outras prisioneiras para o campo de concentração de Ravensbrück. Alguns anos depois, foi provado que haviam mais de 90.000 prisioneiras lá. Adélia era só mais uma dentre 90.000 vítimas. Adélia era uma das raras mulheres que sabiam escrever naquela época. Então esse foi um de seus registros achado no campo. No ano seguinte, Adélia foi abusada sexualmente por um dos guardas do campo de concentração. Ela sofreu abusos tanto físicos quanto psicológicos, e isso a marcou severamente pelos anos seguintes. Essa foi outra frase achada dentre os registros de Adélia, mas aparentemente estava no sangue dela. No sangue de sua família, o fato de não abaixar a cabeça para nada. Pois 2 anos depois, em 1942, um grupo de prisioneiras do campo de concentração de Ravensbrück fizeram uma revolução contra Hitler, contra o nazismo, contra a repressão. Em 1942, quase 2.000 mulheres morreram em uma revolução no campo de concentração de Ravensbrück. Dentre elas, Adélia Kurtz. Agora vamos voltar para 1939. Bela Kurtz, a filha de Adélia, foi deportada, provavelmente em uma chance de fugir da guerra. Mal sabia que a guerra jamais iria sair dela. Bela estava sozinha e assustada em um país estrangeiro. Teve que viver só, na rua, vivendo de esmola e restos, até ser levada para um orfanato no dia 22 de janeiro de 1940, alguns dias depois de seu aniversário de 10 anos. Mais tarde, em 1961, Bela, que está casada com um policial chamado John, é agredida por ele diversas vezes, a cada briga, a cada discordância. Porém, ela preferia apanhar do que se calar. Ela precisava gritar. Bela Kurtz, louca pelos Beatles. Dá para acreditar que uma vez ela ficou dias acampando numa fila, só para comprar ingresso para o primeiro show que eles foram fazer na América. Isso em 1964. Ela ia em todos os shows que eles iam fazer nos Estados Unidos. Uma mulher com uma paixão, com sonhos, como qualquer outra. Em 1967, Bela tomava sorvete alegremente. Ela adorava sorvete. Porém, aquele seria seu último sorvete, pois 2 dias depois ela teve uma discussão com John, e ele, transtornado, foi até o quarto, abriu a gaveta do criado mudo, puxou sua pistola de trabalho e atirou 5 vezes contra o corpo dela. Bela morreu na hora. John havia matado Bela na frente de seu filho e sua filha, que tinham apenas 6 anos. Agora vamos dar outro salto. Vamos para 1981. John Kurtz. O filho de Bela odeia o fato de compartilhar o mesmo nome de um assassino.
John trabalha no New York Times. Porém, seu trauma de infância o persegue até os dias atuais. E isso o fez ter ideias completamente diferentes sobre as mulheres. Ele pensou na quantidade de mulheres que sofriam do mesmo mal. E por trabalhar na mídia, ele tentou empregar suas ideias em artigos, reportagens e coisas assim. Isso causou diversos problemas no emprego, porque aquilo não era um assunto que era conveniente para o jornal publicarem. Mas ele não desistiu. Continuou insistindo e finalmente conseguiu publicar um artigo com o título Ice Cream, em 83, sobre sua irmã gêmea que tinha sido assediada na rua naquele mesmo ano, mas que a polícia não resolveu nada e até encobriu o caso. Esse artigo foi um gatilho, fez um enorme sucesso e conseguiu fazer com que as pessoas dali começassem a abrir os olhos para aquele tipo de violência. John finalmente tinha seu espaço para falar do que ele queria verdadeiramente. Em 1987, John foi ao Brasil para visitar sua irmã, que havia se mudado para lá com a esperança de uma vida mais calma. No Brasil, John conhece uma mulher chamada Carla. Ela conhecia os artigos de John e se via naqueles artigos. Eles ficaram próximos e se apaixonaram. E começaram um relacionamento. Em 1990, eles finalmente se casaram. Sem saber que Carla estava grávida, John volta à América para pedir demissão e definitivamente morar com Carla no Brasil. Em março de 1991 nasceu a filha. Colocaram nela o nome de Ana. E agora começa a história da Ana. Ou melhor dizendo, a minha história. Eu, tendo pais feministas, sempre fui ensinada a lutar pelos meus direitos. Por isso, desde 2014 eu saio em protestos, em luta, e luto pela minha história. Meu pai me contou a história da minha família, a história que vocês acabaram de ver. E essa é mais do que uma história, é uma luta, é uma libertação, é um grito. E eu decidi gritar, não ficar mais calada. Por isso eu comecei em 2015 a escrever esse livro, no qual vocês leem agora. O livro Holocausto Feminino. Não é nada mais, nada menos do que a minha história. A história de uma família, de uma geração. Em 2016 eu tive orgulho de ter a minha menininha. E eu, diferente da maioria dos casais, não precisei nem muito pensar antes de escolher o nome. O primeiro que me veio foi Adélia. E esse é o nome dela. Eu não pensei duas vezes antes de homenagear minha avó. Não precisei, pois talvez isso só signifique que agora um ciclo se fechou. Um ciclo de dor, de repressão, de mágoas. Tudo isso acabou agora. E eu espero seriamente que minha Adélia tenha mais sorte. Quero que ela possa sorrir, e brincar, e cantar, e ser livre. Espero que ela consiga com facilidade o tão desejado sorvete.